Bem-vindos ao canal da Lara Cavalcante. Estamos chegando ao nosso segundo episódio. Foi um sucesso o feedback do primeiro episódio com a Fernanda Maria Marinho e Ana Lu Brucker. Obrigada a quem curtiu, compartilhou e comentou. Aproveita, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e passa a ser um dos nossos seguidores ou seguidoras. E hoje o nosso programa vai ser sobre esse mês que traz uma data muito importante, o Dia da Consciência Negra, que foi agora, dia 20 de novembro. E para falar sobre isso aqui comigo, eu trouxe a Mitzi Cremona, diretora executiva da plataforma Impact, graduada em Direito e com especialização em Compliance. Trabalhou na consultoria de empresas Big Four, renomados escritórios de advocacia e possui mais de 16 anos de atuação na área de responsabilidade social. E é vencedora do Prêmio Líderes do Rio na categoria Responsabilidade Social. Bem-vinda, doutora Mitzi Cremona. Disso. Laila, obrigada pelo seu convite. De nada. Eu ainda vou dar um spoiler aqui, que a gente só se conhece há 34 anos, coisa pouca. Isso é mentira. Isso A é conta eu mentira. não sei, porque eu tenho 25, eu não sei como é que essa conta fecha. Isso é mentira. Mas tudo bem. E aqui com a gente, junto com a Mitzi, temos a Alê, uma mulher preta, cria da Rocinha, mestre em serviço social pela PUC-Rio, assistente social com 16 anos de experiência em gestão de organizações e projetos sociais. Uma apaixonada por trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Mãe solo do Pedro, de 21 anos, e do Caio e Davi, de 9 anos. CEO das As Caldeira Consultoria, CHRO, que é Chief Human Resources Officer, chique, da It's Crypto, e gerente de operações e parcerias na plataforma Impact. Seja bem-vinda, Alê. Obrigada pelo convite, é um prazer. Prazer é meu tê-las aqui. A Mitzi também foi, ao longo de 15 anos, diretora executiva da organização social Pró Criança e fez história com importantes marcos, como o The Dot Good, That's good. um dos mais respeitados rankings internacionais que avaliam os impactos locais e globais de ONGs pelo mundo. E a organização se tornou uma das 50 organizações sociais mais influentes do Brasil. O seu trabalho é fazer literalmente sonhos saírem do papel e virarem a porta de sucesso para centenas de pessoas. Como isso é possível, doutora Mitzi? Então, doutora Laila. Primeiro, conta um pouco da sua história, porque, né, a pessoa com esse vasto currículo, atleta, a gente não contou essa parte, mas foi atleta, advogada. Conta pra gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, a Laila mente. Ela me conhece há pouquíssimo tempo, nem vou fazer 50 anos. E a Laila e eu nos conhecemos por causa do esporte, né? Então, assim, eu acho que o esporte, né, começando a nossa conversa, o esporte tem uma influência muito grande nas nossas carreiras, independentemente para que lado a gente foi, né? Então, eu acho que o esporte tem essa coisa da gente ser disciplinada, quando a gente quer e vai, e a gente vai fazer acontecer. Então, como você disse, eu sou advogada, né? Formada pela PUC, bolsista, e trabalhei muitos anos em escritório, e até que chegou um momento, né, que na verdade, tudo que você está entregando no escritório de advocacia, você pensa, nossa, mas será que eu não posso fazer alguma coisa diferente para que eu possa entregar alguma coisa diferente, fazer uma coisinha diferente com o que eu sei para outras pessoas, para não deixar o rico mais rico, né, o seu cliente rico mais rico ainda. E aí foi que surgiu uma oportunidade, né, um convite para trabalhar no terceiro setor, na época que nem se falava em terceiro setor, era ONG, né, a gente falava ONG, ONG remetia muito à questão da filantropia, a partidos políticos, a não formalidade. E quando eu recebi esse convite, eu falei, bom, mas o que eu vou, né, o que eu tenho para oferecer além da bagagem jurídica, né? E é uma coisa que eu sempre falo muito, além da bagagem jurídica, o conhecimento e da onde a gente veio, né, Laila? A gente veio num mundo, né, privilegiado, né? Lógico que a gente fez por onde, mas nascemos com
uma boa... Ih, gente, me ajuda. Nascemos com uma boa condição financeira, e o que nos permitiu frequentar bons lugares e conhecer boas pessoas. Então, por que não usar o direito, né, a advocacia para o terceiro setor, para legalizar instituições, fazer captação e unir, na verdade, dois mundos que são tão pertos e tão longe, né, que é a favela, né, que são comunidades periféricas, com a zona sul do Rio de Janeiro, a Barra, São Conrado, Faria Limers, né? Por que não unir isso tudo? E foi aí que eu decidi migrar completamente, mudar completamente a carreira, não tinha especialização e fui me especializar. Só que no terceiro setor você não se especializa estudando, né? Sentado, no home office, fazendo MBA. Você se especializa na porrada. Na guerra. Na guerra. Na guerra da captação, na guerra para continuar aberto, na guerra de uma série de mudanças legislativas que te atropelam, né? Mudanças na forma de regulamentar uma organização social e elas te atropelam no meio de uma operação. Então, foi isso. Eu acho que foi um chamado mesmo, uma oportunidade de trabalhar no terceiro setor, na época, na área da saúde, onde eu juntei a paixão enlouquecida, né, a força de vontade que a gente tem do esporte, com o que eu tinha de bagagem da minha vida de advogada, com o que eu tinha de vontade de fazer a diferença aí para ajudar quem não nasceu com o que a gente nasceu. E aí você foi da área da saúde e agora a gente está na área da gente, porque eu já me incluo. Não, você já é sócia, já é sócia. A gente já se inclui, a gente está na área da educação. Me conta como foi fazer essa migração da saúde para a educação e, em termos de terceiro setor, você vê uma diferença entre o terceiro setor da saúde e o terceiro setor da educação? Muito boa pergunta. Sim, vejo, e é muito bacana. Acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, eu vejo uma diferença maravilhosa. Primeiro, eu mudei porque eu sempre quis trabalhar na área de educação, porque quando você vai fazer qualquer tipo de captação, ou você vai conversar sobre parcerias, é muito interessante que os executivos e o lado empresarial e as pessoas, elas já falam, nossa, a gente apoia a área da educação, a gente está muito preocupado com a educação no Brasil. Então, a área da educação existe, vamos dizer, uma receptividade maior em marcar reuniões. Aí depois realmente uma sedução à parte você fazer a captação daquela empresa ou daquela pessoa física. Então, eu sempre quis trabalhar na área de educação, porque é só assim que a gente realmente muda as oportunidades e, consequentemente, depois a gente muda a área da saúde. É óbvio que a área da saúde é uma emergência, né? Então, ela tem o lugar dela, que é um lugar, um espaço gigantesco para ser ocupado no terceiro setor, mas o lugar da educação, ela, inclusive, estava conversando antes da gente rodar aqui, que me chamou a atenção, que só 3,9% das organizações do Brasil, sociais do Brasil, são voltadas para assistência na área de educação. E 39% na área de direitos humanos e na área da saúde, 4%. Então, a gente ainda está começando na área de educação, né? E, então, esse é o privilégio de trabalhar na área de educação, que eu acho que existe um campo gigante que o brasileiro está muito preocupado, então a gente não está nem falando de caridade, a gente está falando de responsabilidade social, e o melhor, tecnologia, né? Que é o boom do momento. O boom do momento, é um campo que ele precisa ser explorado, existem demandas não só na área de responsabilidade social, mas demandas por preenchimento de cargos no exterior, que estão vagos, inclusive na área que a nossa organização atua, que é de programação. Então, se você pensar que 50% dos cargos no mundo estão vagos na área de programação, a plataforma vai ser um sucesso. Tem um gap enorme de atuação para preencher. Exatamente. Então, a plataforma Impact, ela viabiliza a educação tecnológica online, gratuita, com sede na Rocinha, e tem em mais outras favelas, ou é só na Rocinha? Ainda estamos só na Rocinha, mas atendemos pessoas do Brasil inteiro. A gente tem alunos formados no Ceará, a gente tem alunos formados no sul do país, e em outras cidades, né, e estados brasileiros. A nossa meta é ter polos da plataforma espalhados por aí. Então, nos ajudem, nos apoiem a criar esses polos da plataforma para que as pessoas tenham, né, um espaço
onde elas possam estudar e se formar na área de tecnologia. Conta como é que funciona a plataforma. Como é que... Vamos voltar. Como é que surgiu a plataforma Impact? A plataforma é um sonho, né? Então, eu vou te falar sobre como surgiu para mim. A plataforma é um sonho do nosso CEO, Gary, e ele procurou algumas pessoas para criar uma equipe aqui no Brasil. Ele já trabalhou no Vale do Silício, viu muita oportunidade lá, já morou na Rocinha e viu a resiliência, criatividade e inteligência da galera da Rocinha. E aí ele queria levar a oportunidade, né, fazer uma ponte entre a oportunidade no Vale do Silício e as pessoas na Rocinha, nas comunidades e favelas, né, do nosso Brasil. E aí ele procurou algumas pessoas, pedindo indicações para que essas pessoas pudessem compor a equipe dele. Só que tem essa história, né, de que ONG era algo que não era muito legal. Né? Hoje, graças a Deus, a gente mudou isso com instituições sérias, né? Com equipes sérias que a gente tem aqui no Brasil, ONGs que hoje em dia, né, que são organizações sociais que a gente chama, que são muito premiadas, graças a Deus, para mudar esse viés. E aí ele era muito desconfiado, tinha muito medo. Então, em vez de formar uma equipe, foi a Alê. A Alê que foi conquistando a confiança dele e ajudando ele a colocar em prática o sonho dele de criar essa ponte. Então, por que o nome plataforma, né? Porque é uma ponte entre o estudo da tecnologia, a oportunidade no mercado de trabalho e quem dela realmente necessita. Então, a gente atende pessoas de favelas e comunidades periféricas do Brasil a partir dos 18 anos, tudo online, certificado pela Oracle e pela Alura, que são empresas de peso que estão com a gente, nossas parceiras aí. E aí eles passam por essa formação e durante essa formação, o que a gente faz de diferente das outras organizações? A gente acompanha essas pessoas, a gente promove palestras, workshops, para que eles tenham mais conteúdo, não só de hard skills, mas de soft skills, para que eles estejam juntos, aprendam a trabalhar em equipe, para que eles participem dos grandes eventos. Então a gente leva para eventos como o Rio Innovation Week, por exemplo, para a Blockchain Rio. A gente tem alguns parceiros que estão aí com a gente, possibilitando que esses jovens, né, jovens adultos a partir dos 18 anos, possam entrar nesse mundo da tecnologia e ver o quão tem de potência nisso. E aí, depois da certificação, eles vão para a mentoria. E a mentoria nada mais é do que um trabalho que é realizado por pessoas voluntárias que já estão no mercado de trabalho há alguns anos. A gente tem 2 Yodas, a gente tem o mestre fino, que é o nosso super Yoda, que é o Rafael Gotardi, que trabalha no C6 Bank, que foi o nosso primeiro mentor, o mais amado de toda a plataforma. E hoje a gente tem o Manuel, que está com a gente, que é da Nirex também, e ele está dando mentoria de front-end. Então, eles passam por essa mentoria, depois da formação com a Oracle e com a Alura, para fortalecer o que eles aprenderam e para que eles possam aprender coisas que você só aprende quando está no mercado de trabalho. Vivendo. E aí, depois disso, os nossos mentores nos dizem como está o desenvolvimento de cada aluno. A gente faz um ranking e começa a procurar vagas para eles no mercado, além deles procurarem por si próprios, né? Mas a gente faz esse trabalho de procurar vagas para eles no mercado e a gente tem já excelentes resultados. É basicamente uma escola de programação. De aperfeiçoamento do início ao fim, mas Exato. com o propósito de você colocar essa pessoa Inserir no mercado. alocada no mercado de trabalho. Não é Exato. só dar uma qualificação, porque para dar uma qualificação a gente tem um monte de curso que faz isso, né? Exato. É um trabalho do início, meio e fim para a pessoa estar preparada para a vida, né? Não é nem para o mercado de trabalho, Exato. porque para o mercado de trabalho ela já entra. É para ela estar preparada para a vida. Meu filho, agora você vai ganhar dinheiro, pode ter uma família, vai viver. E a gente não quer só bons programadores, eu sempre digo.
na plataforma, a gente está preparando realmente as pessoas Seres para a humanos. vida e a gente quer melhores seres humanos nesse país, nesse mundo que a gente habita. Então, eu sempre digo para eles e para elas: não quero só bons programadores, quero boas amigas, amigos, colegas de trabalho, filhos, bons maridos, companheiras. Eu quero ótimas pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para vocês e enxerguem os valores que a plataforma carrega. Então, é um trabalho que eu faço com muito amor, muita dedicação. Eu falo que são os meus filhinhos que eu coloco debaixo do braço e protejo com unhas e dentes até que eles estejam no melhor que eles podem entregar, porque a gente sabe o quanto que eles têm de potência para entregar. Maravilhoso. Mas o Gary não chegou até você à toa, né? Não, Conta pra gente um pouquinho quem é a Alê, tá. Vou contar. como a Alê chegou onde ela está hoje. Muito suor, sangue, suor e lágrima. Adoro. Muito sangue, suor e lágrima. Mas muita alegria também, muito acolhimento. Eu tô aqui, graças aos homens e mulheres, a minha ancestralidade que veio antes de mim, então tenho que pedir licença a eles e agradecer. Tive muitas mulheres e muitos homens fortes, como exemplo, na Rocinha, né? Eu sou filha de Sandra e Jorge. Minha mãe trabalhou em creche como merendeira, trabalhou como auxiliar de serviços gerais e fez faxina também, assim como eu em algum momento da vida também fiz. Meu pai estudou um pouco mais, terminou o ensino médio e trabalhou, chegou até gerente de compras em alguns laboratórios conhecidos aqui no Brasil. E eu sou fruto desses dois, né? Uma mulher muito forte, que determinava tudo, determina ainda. Tudo dentro de casa, tem que ser do jeito dela, né? No tempo dela, mas que sempre mostrou pra gente que a gente precisava andar no caminho correto. Então, ser filha deles, né? De um casal que pregava não só pela honestidade, mas pelo estudo, né? Por uma vida diferente da que eles tiveram, fez muita diferença na minha vida. E aí, eu também fui muito incentivada pelas mulheres da Rocinha, que eram mulheres muito fortes, né? A gente tinha a Dona Elisa, que era uma mulher que lutou muito pela educação na Rocinha, não só pela educação, mas por água na Rocinha, assim como a gente teve o José Martins de Oliveira, que lutou por água e pela questão habitacional na Rocinha, e outras mulheres que lutaram pelo direito à educação, o direito à creche, para que as crianças estivessem em segurança e as mulheres pudessem trabalhar e melhorar suas condições de vida na família. E aí eu sempre estudei em escola pública e eu estudei no colégio que chama Luiz Delfino, fica em frente à PUC. E estudei também no Cristiano, que fica atrás do Luiz Delfino. A gente fazia atividades na PUC. Atividade de educação física, né? A importância do esporte. Eu era muito boa no atletismo. Eu via muito, eu ganhava tudo. Era muito boa. E a gente fazia na PUC. E aí eu sempre dizia que eu ia estudar na PUC. E aí todo mundo falava que eu era maluca, que eu nunca ia estudar na PUC. Eu falei, eu vou mostrar pra vocês que eu vou estudar na PUC. Poucas pessoas sabem disso, porque eu, como não gosto de aparecer, eu não gostava de falar, né? Então eu falava muito pouco. Eu sonhava muito, escrevia muito, mas sonhava pra mim, né? No esconderijo, falava pouco pras pessoas. E aí esse sonho ficou. E essas mulheres levaram muitos projetos sociais para a Rocinha. E esses projetos eu participei de todos os que eu pude. Foram esses projetos que me possibilitaram ser aluna bolsista da PUC, no serviço social e no mestrado. Então, hoje eu sou mestre em serviço social pela PUC, por inspiração dessas mulheres e por todos os projetos sociais que a gente teve na Rocinha. Então, o meu trabalho hoje é devolver um pouco disso. Mas antes disso, eu trabalhei num centro de estudos e pesquisas sobre a infância, que chama CIESP, que começou na PUC, né? Minha paixão pela pesquisa. Lá eu comecei como estagiária e saí como coordenadora de projetos e na área de pesquisa para infância, adolescência e juventude. Depois fui para a Fundação Bento Rubião trabalhar com regularização fundiária e nesse meio tempo fazendo várias mil coisas, né? E a última foi no Instituto Sinergos, que é uma ONG internacional que tem representação em vários países, e aqui no Brasil eu trabalhei com a Wanda Engel,
que é ex-ministra de Desenvolvimento Social do governo Fernando Henrique, que foi secretária de Desenvolvimento Social aqui no Rio de Janeiro, que foi uma grande professora para mim também. E com ela aprendi muito a trabalhar com parcerias multissetoriais. A gente trabalhou no Pacto pela Educação do Pará durante quase 7 anos, né? Entre o início até a finalização e os outros trabalhos que a gente fez no Pará foram quase 7 anos. E nesse trabalho no Instituto Sinergos eu conheci a Peg Dulani, que é amiga da Wanda e que é a CEO, era a CEO dessa organização na época. E o Gary conheceu a Peg e foi até a Peg pedir indicação. Peg indicou a Wanda e a Wanda falou que a pessoa que ela tinha mais, vamos dizer assim, confiança para abrir um projeto social e tá ao lado do Gary era eu. E cá estou eu. Quantos anos? Eu trabalhei com a Wanda já quase 12 anos e tô no 4º ano na plataforma, desde o início. Todas as loucuras que você possa imaginar nós já passamos. A nossa casinha hoje, que tá lindinha, eu sentava lá antes dela ficar pronta, perturbando o pedreiro com o computador no colo, um calor infernal, e falando pra ele, mas hoje o senhor vai terminar essa parede, né? Eu não saí enquanto ele não terminasse, porque os nossos alunos precisavam de um espaço para estudar e a gente não podia esperar. Então, assim, muita luta, quando eu falo sangue, suor e lágrimas, de verdade, porque a gente passou por muita coisa, né? Você sabe disso. Você sabe, quando a gente está erguendo uma organização social não é fácil, mas com muito amor, muita resiliência e muita alegria. Sempre colocando a fé na frente de que a gente é capaz de conquistar aquilo que a gente quer e principalmente quando a gente coloca para o universo que o que a gente quer fazer impacta na vida de outras pessoas e vai fazer o bem, não tem como não chegar coisa boa. Não dar certo. Não tem como não dar certo. E eu sempre falo isso pro Gary também. A gente tá fazendo o que é certo, né? A gente tá levando oportunidade para outras pessoas, então não pode dar errado. Só vai dar errado se a gente esquecer de onde a gente veio e qual é o propósito que a gente tem com a organização. Se a gente mudar isso, aí dá errado. Mas eu sempre lembro, eu tenho sempre um lembrete, né? Quando alguém esquece, eu lembro, ou então quando eu esqueço, alguém lembra. Olha, a gente veio daqui. A gente veio daqui. E a gente quer ir aqui. A gente quer ir para esse lugar e a gente quer levar mais pessoas para esse lugar de oportunidade de mudança de vida, né? Porque a gente não ajuda a mudar a vida só das pessoas individuais. A gente muda a vida de famílias, a gente muda a vida do entorno. As pessoas começam a olhar para essas pessoas de forma diferente. Antes você não tinha programador de favela, programador preto fazendo vídeo no YouTube. Hoje você tem, né? A mentalidade, né? Você muda a mentalidade das pessoas e a energia vibra e você começa a atingir um número muito maior de pessoas. É esse o propósito. E dos dois lados, isso é muito engraçado, né? Eu sempre falo isso. Até falei isso pra Lê, né? A gente brinca, a gente vai lá de novo pedir. Cara, quando você pede pelo outro, é tão fácil, né? Assim, você pedir por você, não vou, vou lá na Laila de novo, vou pedir isso, vou lá falar. Mas quando você tá pedindo pelo outro, por um bem maior, mas assim, é muito fácil. Uhum. E quem tá recebendo o pedido, né? Na verdade, nem falo mais sobre essa palavra, né? Caridade, solidariedade, da responsabilidade social, da empregabilidade, né? De um propósito tão nobre como esse que a gente está fazendo, né? Que é um trabalho de ponta a ponta. Se você perceber mesmo, pega o estudante que não sabe nada de programação e entrega ele num banco como trainee ou como estagiário e depois esse cara é absorvido, né? 100% dos casos eles foram absorvidos pelas empresas, né? E ainda ligam pedindo mais. Da onde veio esse cara aí ou dessa menina aí tem mais? Que eu quero da onde veio esse pessoal, que esse pessoal é diferente, né? Assim, isso que a gente aprende muito nas histórias que a gente tem dentro da plataforma, é que eles são diferentes, porque é a chance não da é a vida. programação, né? É assim, é a mentalidade. É isso. É você criar um ser humano efetivo para ele
permear por todas as fases da vida, né? É Porque a mais gente que tem isso. vários pratinhos. A gente tem o trabalho, a gente tem a família, a gente tem o amor, a gente tem a espiritualidade, a gente tem os amigos, a gente tem uma gama. Então, você criar essa mentalidade seja uma criança, seja um jovem, para ele entender que ele precisa de tudo de uma forma muito conexa, né, de uma conexão, né? Óbvio que às vezes um tá mais, outro tá menos, mas que isso que faz você conseguir seguir na vida e ser alguém é fundamental, né? É essencial. Eu acho que é mais. Tem tudo isso, Laila, mas eu acho que é mais do que isso. Por que que os nossos são diferenciados? Porque eles agarram como a chance da vida deles. Então, é a chance que eu tenho de fazer da minha vida diferente, e hoje eu tenho um exemplo, eu tenho em quem me inspirar, alguém igual a mim que saiu do mesmo lugar e que conseguiu. Então eu também consigo. Então, o nosso dever na plataforma, além de levar todo esse conhecimento, né, esse olhar sistêmico para os nossos, é fazer com que eles vejam cada vez mais exemplos positivos de outras profissões. Então, a gente tem programadores, tem pessoas que não vão se dar com a programação e aí vão ser gerentes de projetos de tecnologia, vão ser designers, vão ver outras possibilidades que elas têm dentro da área de tecnologia para atuar de acordo com as skills que elas carregam, né? Elas não precisam mais só ter exemplos como trabalhar no mercado, numa farmácia, não desmerecendo, mas elas podem mais, né? Elas podem ir além, se elas estudarem, se elas cumprirem com o que elas precisam cumprir e se elas tiverem a oportunidade chegando até elas. Porque tem gente que não sabe o que um programador faz, né? Então, a gente está levando para as pessoas esse conhecimento. O que um programador faz? Para além de ser programador, onde mais eu posso trabalhar na área de tecnologia? Em que mais eu posso me especializar? E aí, levando tudo para a plataforma e oferecendo o melhor para os nossos alunos. Eu brinco, né? Eu tenho o chá. Você já tomou chá? Já. Você conhece o chá? Não, esse que você está falando, não. O chá é conhecimento, habilidade e atitude ou ação. Então, vocês dão o conhecimento, vocês criam a habilidade para eles terem a atitude do que fazer. E eles ainda têm resiliência. Então tem chás. Tem chá. Chá. Tá vendo? A Laila pode dar uma palestra pra gente lá também. Eles têm a resiliência que faz toda a diferença, Faz toda né? a diferença. Porque Você sabe. é muito importante trazer a questão da resiliência. Por quê? Porque todo mundo é um pouco resiliente, mas Sim. a galera de favela, de comunidade periférica, é muito mais porque precisa ser resiliente todos os dias para se manter vivo. Todas as horas. Não, e a gente tá falando assim, Laila, ex-eletricista, ex-motoboy, ex-fritador de hambúrguer, ex-matemático, né? Porque tem matemático também. Tem matemático, ex-vendedor de loja. Ex-garçom, ex-vendedor de celular, ex-pessoa que consertava celular, não sei como é que chama. Então, assim, Técnico. ex-técnico. Então, assim, a gente está falando de histórias que já existiam e que estão sendo radicalmente mudadas por causa da tecnologia e por causa da plataforma. Sim. Então, são vidas que mudam, né? A vida deles muda o ecossistema dele para cima, os pais, né? Eles ajudam os pais e os filhos. Então, assim, e isso, sabe o que é mais maneiro? Num espaço de tempo muito curto. Eu, que venho dessa área de responsabilidade social da saúde, você muda em um ano, ele está qualificado para mudar radicalmente de vida. E aí, com a resiliência e esse processo de acompanhamento da plataforma, é que a gente consegue que ele realmente mude, né, faça essa transição de carreira, tem um acompanhamento da Lê, tem um acompanhamento da plataforma. A gente não pega e emprega ele, não, vai trabalhar lá na Isla com a Laila e deixa, não. Existe um acompanhamento, né, existe uma conscientização de que você está empregando uma pessoa que está passando por uma transformação de carreira e transformação social, né, porque você, né, existe, a Lê vai falar melhor dessa questão da consciência, né, do lugar de fala que eles têm, do lugar que eles aprenderam a estar e para onde eles estão hoje partindo. Então, é um trabalho, vou falar aqui, alucinante, para lá eu posso falar, é alucinante, e a entrega é uma entrega ágil, rápida,
para as companhias que estão investindo e para a plataforma e para aquele ser humano. Óbvio que a gente não está falando de quão duro foi para aquele programador passar por todas as etapas que ele Sim. passa, nem passar por todas as mudanças, por todos os treinamentos, por todas as negativas de vaga que às vezes eles não passam no processo inicial, mas passam depois no processo, depois da mentoria. Então, é só para dizer, eu fico redundante, porque eu fico muito orgulhosa desse trabalho, porque é um trabalho de entrega rápida e é um trabalho que você muda uma vida muito rápido, e isso é apaixonante, tanto pro doador, pro parceiro, quanto para as pessoas que trabalham em organização social, que têm que ser completamente loucas e apaixonadas pelo que fazem. Se não desistem. Se não desiste. Eu tenho 2 ganchos que eu quero pegar. Um é das companhias parceiras, para a gente entrar um pouco para as pessoas, porque as pessoas ainda têm um certo um preconceito, um certo bloqueio, uma falta de conhecimento de como realmente funciona o terceiro setor, do que é uma ONG, do que é uma empresa de responsabilidade social, né, do terceiro setor. E eu quero também entrar depois na questão do mercado de trabalho para a população negra. Então, vamos dar uma sintetizada, até para as pessoas entenderem, até para as pessoas, como eu posso participar, pessoa física pode participar, só pessoa jurídica, como é que funciona realmente a estrutura de uma empresa do terceiro setor. Gosto dessa palavra, empresa do terceiro setor. Organização social, ONG, me atrapalha, né? Assim, é uma coisa que eu acho que ela coloca uma barreira entre o investidor social e a empresa social, né? Que não é fácil. Então, assim, sendo bastante objetiva na resposta à sua pergunta, uma organização social, ela precisa cumprir quase todas as regras e mais um pouco que uma empresa limitada ou de capital aberto tem que cumprir. Sendo que o gerenciamento do risco dela tem que ser muito maior, né? E o posicionamento dela de comunicação e marketing também muito maior. E isso tudo com muito pouco recurso, tá? Então, assim, na verdade, se exige um posicionamento de uma empresa social altamente qualificado e muito perto da excelência, com poucos recursos, né? Então, é uma ginástica muito grande você operar com pouco recurso, operar com o recurso da melhor maneira possível e com a maior agilidade possível. Por isso que eu falei da entrega da responsabilidade social em menos de um ano ser muito rápida, porque o investidor social, ele quer ver a entrega mais rápida, principalmente na área de educação. Com relação à participação efetiva das empresas, das companhias, dos parceiros, existem demandas em todas as áreas, Laila, assim, desde a empregabilidade, que você tem a chance de empregar um jovem, uma jovem que está mudando de carreira, extremamente preparado pelo curso da plataforma e pelas mentorias. Você tem a chance de fazer o que você está fazendo, estar aqui com a gente, né, oferecendo esse espaço para que a gente possa falar de um trabalho de relevância social, educativa, de empregabilidade, de responsabilidade social gigante. Existe uma demanda muito grande, óbvio, para o apoio de recursos financeiros, mas isso a gente pode explorar através de relatórios de sustentabilidade das companhias, das empresas socialmente responsáveis. Aí tem, então, assim, hoje também quem não está surfando essa onda, vamos dizer assim, né, numa maneira bem popular, né? Eu lamento, porque já está atrasado, porque a legislação já exige isso das grandes companhias, né? Eu acho que o propósito de cada um já exige isso. Você, como consumidor, afinal, hoje você quer saber qual é o back-office dessa empresa que você está adquirindo um produto ou serviço, né? Então, você quer fazer a diferença mesmo sendo um consumidor final. Então, diversas formas de ajudar, né? E fica o convite, Laila, para você conhecer a plataforma. Tem mais uma forma de ajudar. Olha! Tem mais. Vai. As pessoas que trabalham na área de tecnologia ou que acessaram alguma posição de liderança, que acham que possam dar uma palestra na plataforma, elas são muito bem-vindas.
né? A gente recebe pessoas de todas as áreas do conhecimento, não só para trazer conhecimento na área de tecnologia, mas também sobre soft skills. Então, a gente já teve pessoas da área de recursos humanos falando um pouco de recrutamento e seleção, falando sobre LinkedIn, sobre a importância de manter o currículo atualizado, né? De como se comportar numa entrevista, do que você deve priorizar numa entrevista, num teste, enfim. A gente está muito aberto para receber, né? Receber conhecimento, receber diversidade para juntar com a diversidade que a gente tem na plataforma. Maravilhosa. Olha, minha escola do bom senso vai sair, gente. Vai. Escuta o que eu tô dizendo. Mas me fala aqui, e como é que funciona o mercado de trabalho para a população negra? Quais são as muitas das dificuldades que todo mundo fala, mas é muito mais as pessoas mais floreiam do que conhecem efetivamente as dores do mercado de trabalho da população negra. Eu vou te fazer 2 perguntas. Uhum. A primeira, quando você era criança, por quantos médicos ou médicas pretas você foi atendida? Quando eu era criança, provavelmente nenhum. Tive professores negros. Teve professores? Que bom, raridade. Tive professor de física, Bira. Que bom, Marcou. raridade. Mulheres pretas em cargos de liderança em empresas, quando você era criança ou adolescente, você conhecia alguma? De cabeça, assim, que eu me recorde, não. Hoje eu já conheço alguns. E você, Mitz? Não. Não? Pois bem, eu também não. Tive poucas. Tive poucas médicos pretos, nem pensar. Principalmente no Sistema Único de Saúde, né? Porque nas faculdades, quem conseguia entrar nas faculdades, né, nos cursos principalmente de medicina, eram as pessoas que vinham de escolas particulares. Isso hoje em dia mudou um pouco, graças às políticas públicas que a gente tem, voltadas para a população preta e os indígenas, né, as pessoas que realmente precisam acessar e precisam ter condições diferentes de acessar. E por que que a gente tem isso, né, hoje em dia? Por que que é tão difícil? As empresas falam muito em receber diversidade. Elas estão preparadas para receber diversidade ou só querem receber diversidade para colocar nos seus relatórios, por exemplo? Só para colocar nos relatórios, o que é muito triste de se dizer. Porque receber diversidade é saber que você vai receber pessoas que vão precisar de algum apoio extra, que vão estudar muito mais do que as outras pessoas que já estão lá. Por que isso? Porque, historicamente, nos foram tirados direitos básicos. Pegaram as pessoas que passaram pelo processo de escravização e jogaram as pessoas, entre aspas, na liberdade, né? Na falsa liberdade. Que liberdade era essa? Liberdade sem emprego? Liberdade sem casa? Liberdade sem educação? Sem saúde? Como é isso, né? Então, a gente sofreu, historicamente, sofre até hoje com o acesso aos serviços públicos, aos direitos básicos, muito, como posso dizer, precarizados, né? Eles melhoraram. Eu hoje tô aqui, mas eu fui a primeira da minha família a ter uma faculdade, por exemplo, e eu sou a única a ter mestrado. Agora a gente tem a minha sobrinha que está na faculdade, graças a meu bom Deus, uma faculdade pública, está na UNO em Rio, cheia de estudando ciências sociais, eu morrendo de orgulho. Maravilhoso. Mas somos poucos, né? Eu fui a primeira da minha família, de uma geração que não é pequena. Então, hoje, a gente tem melhores condições de trabalho, a gente tem cotas, a gente tem programas de diversidades voltados para as empresas, mas como são esses programas? Ainda assim, a gente tem dados, por exemplo, dados de 2001, do Enem de 2001, 72% de pessoas brancas conseguiram chegar até o Enem. Pessoas pretas e pardas, a gente tinha em torno de 60%. Tá
pareado? Tá, mas se você for olhar, né, a quantidade de população preta e parda que a gente tem é muito superior à Muito mais. população branca, né? E nos cargos de liderança, quem são as pessoas que estão lá? Quem são as pessoas que pensam política pública hoje para a nossa população, que a maioria é preta e parda? Quem são essas pessoas? São pessoas brancas. São pessoas que tiveram privilégios, que tiveram as melhores educações, né? Um maior acesso à educação de qualidade, as melhores oportunidades. Então, como que essas pessoas vão pensar o mercado de trabalho, a saúde, a educação, a cultura para a população preta? É difícil. Então, ingressar em vagas, principalmente em cargos de liderança, é difícil. Por que a tecnologia? Porque a tecnologia você pode trabalhar remotamente e na tecnologia, basicamente, você tem que mostrar muito a sua hard skills, né? O que você tem inteligência intelectual para entregar para aquela empresa e agregar valor. Hoje, graças a Deus, isso também está mudando, porque além da hard skills, as empresas estão olhando as soft skills porque elas querem um ambiente de trabalho melhor. E é isso que a gente trabalha na plataforma. Mas também não é fácil, não são todas as empresas que estão abertas para realmente receber diversidade, né? Será que as empresas estão prontas para receber um adulto que passou a noite sem energia elétrica na casa dele, escondido por conta de um tiroteio? E no dia seguinte ele não vai entregar aquilo que ele está acostumado a entregar com toda a potência, resiliência, com um sorriso no rosto, porque ele vai estar preocupado de como que ele vai voltar para casa, se é que ele consegue chegar no ambiente de trabalho, e se ele não chegar, como é que ele vai ser recebido no dia seguinte? Como que vai ser recebida essa notícia de que essa pessoa, esse trabalhador ou essa trabalhadora passou a noite inteira sem dormir e não consegue chegar no ambiente de trabalho porque mora numa comunidade, numa favela periférica, porque a maioria dos pretos mora nesses lugares. Então, ainda está muito aquém do que eu gostaria de ver. A gente teve muitos avanços, mas eu acho que a gente precisa avançar ainda mais. E aí, o que eu acho que a gente pode fazer pensando em parcerias multissetoriais, que é a raiz de onde eu venho, que é o que me fortalece. Eu sempre falo muito sobre as parcerias. Primeiro, sempre olhar o outro como o meu aliado. O outro nunca é meu inimigo. Todo mundo tem algo bom para mostrar, para colaborar com o que você é hoje. Ninguém passa pela vida da gente sem ter um propósito. Sim. A pessoa passa para nos ensinar alguma coisa ou para a gente ensinar alguma coisa com ela. É ensinar alguma coisa para essa pessoa. Então, é olhar para o outro como uma potência. Todo mundo tem algo que é muito bom. E valorizar o que essa pessoa tem de bom. E ver o que essa pessoa tem de bom que pode, junto com você, né, agregar mais ao que você está fazendo. E é isso que a gente faz na plataforma. Eu olho para todos os alunos, para todos os profissionais que atuam na plataforma, buscando o melhor que eles têm. Sempre. É óbvio que não é o tempo todo que a gente vai achar. Não, somos seres humanos. Eu vou errar, você vai errar, a Mitz vai errar, todo mundo vai errar. Graças a Deus. Mas a gente vai olhar para o outro como ser humano. A gente vai olhar para o outro entendendo que a gente também erra e que o outro também tem o direito de ter uma segunda chance e realinhar o caminho. Sim. E que juntos, se eu não disser para a Mitz que ela errou e se ela não disser para mim que eu errei, como que eu vou consertar? Sim. Eu acho que é essa mentalidade, esse modelo mental que a gente precisa ter, essa mudança de modelo mental, né? Ninguém nasce odiando a cor da pele do outro. Não, Isso é ensinado. Nem sabendo a cor da pele Exato. do outro, né? Isso Você é aprende ao longo ensinado. do tempo o que é branco, o que é preto, e por aí Exato. vai. Então, E como que a cor do outro pode Influencia. influenciar no meu relacionamento, né? E como que a cor do outro, eu posso, pela cor ou pelo tipo de cabelo que o outro tem, eu não contratar, sem conhecer a skill que essa pessoa tem, né? Então, hoje a gente tem vários mecanismos para evitar que o racismo, ele prossiga. Hoje ele é considerado crime. Ainda assim, a gente tem vários crimes sendo
executados aqui no país com relação ao racismo e não qualificado enquanto racismo, enquanto injúria racial, e aí o que contribui também, né, para que isso se prolifere, mas eu acho que tem um texto da Peg Dulani que ela fala que é muito importante, primeiro, a transformação pessoal para depois a transformação social. Quando você descobre qual é o seu propósito no mundo, né, e você entende tanto as suas potências quanto as suas fragilidades, você consegue lidar muito melhor com o que se apresenta no mundo. Então, eu acho que as pessoas precisam olhar para dentro, que é uma dificuldade que a gente tem, né? Todo mundo tem dificuldade de se olhar, porque a gente enxerga não só as coisas boas, mas as coisas que a gente precisa melhorar, para depois olhar para o outro. Mas olhar para o outro com que olhar? Né? Com um olhar de empatia, de acolhimento, de que o outro é potência e de valorizar as potências que tem ao redor da gente. O nosso país, boa parte desse mundo foi construído com sangue de pessoas pretas. Então, por que que essas pessoas pretas hoje elas não podem acessar os cargos de liderança? Se a maior parte da população que a gente tem precisa desse olhar, precisa desse lugar para que políticas públicas sejam feitas, para que os programas de diversidade, por exemplo, nas empresas, eles sejam realmente pensados por aqueles que passam por isso, que têm lugar de fala, não só lugar de fala, mas que sentem na pele a dor que é ser uma pessoa preta, ou ser uma pessoa LGBTQIAPN+, ou ser uma pessoa com deficiência, né, portadora de deficiência, uma pessoa com uma necessidade especial, como, por exemplo, um autista. Né? Então, assim, você precisa inserir essas pessoas, mas as empresas e as pessoas precisam estar preparadas para receber. São as empresas e as pessoas que precisam se adaptar a essas pessoas, e não essas pessoas se adaptarem a esses ambientes. Isso. Maravilhosa, gente. Falei. Eu falei. Eu falei. E as mulheres no cargo de liderança? Você acha que a questão das cotas, ela realmente ajudou as mulheres a entrarem mais nesses cargos de liderança? Ou ainda é algo muito da meritocracia e as cotas ainda não estão fazendo o papel e o efeito que devem ser feitos? Tem mais coisas aí. Vamos lá. Tem mais coisas. Então, as cotas ajudam. Programa de diversidade, cotas, eu acho que eles ajudam sempre, tá? Enquanto a gente não tiver um sistema igualitário de verdade, né? Eu acho que elas ajudam. Isso é um ponto. Eu não discuto isso, ajudam e acabou. Outra coisa é com relação à meritocracia. É óbvio que nós, mulheres, a gente dá conta de 1000 coisas mais. Nós somos demais, né, gente? Desculpe, com licença. Desculpe, a gente dá conta de 1000 coisas, né? Nós temos muito mais habilidade de lidar com diversas situações ao mesmo tempo do que os homens. Isso A diversidade, né? Isso a ciência explica. Então, não tem questionamento com relação a isso. Com relação à meritocracia, também, ainda tem muito, né? E é importante, por um lado, porque você precisa estar qualificado para isso, mas também tem uma outra coisa. Quantas mulheres pretas você costuma indicar para cargos de liderança, por exemplo? Né? Quantas mulheres pretas eu olho para o lado e procuro quando eu vejo uma vaga numa posição de liderança? Eu procuro essas mulheres qualificadas. Eu realmente, quando eu faço o meu perfil lá, o meu RH faz esse perfil, ele tem um olhar voltado para isso? Quais são as perguntas que eu faço nesse momento? Né? No momento de procurar. Aonde que eu estou procurando isso? Porque a gente tem esses programas que ajudam esses sites que ajudam a procurar candidatos e tal, para os candidatos se inscreverem, eles são muito racistas. Sim. Muito. E tem muita coisa nesses algoritmos que precisam mudar. E aí volta para a plataforma. Eu sempre falo para os nossos programadores. O algoritmo é racista? Quem foi que criou o algoritmo? Fomos nós. Programou?
quem programou. E aí eu digo nós, porque lá atrás eu programei algoritmo. Isso é outra história. Mas eu sempre falo isso para eles. Vocês têm que lembrar que vocês estão programando, não é para uma máquina, vocês estão programando para atender pessoas. Então, o olhar do programador precisa ser diferente. O olhar de quem contrata precisa ser diferente, né? E além disso, qual é o perfil que eu coloco lá nessa vaga que eu estou precisando para uma mulher preta estar lá? Aconteceu no nosso governo, né? Um ministro disse que não contratou, uma ministra que não contratou pessoas pretas porque não tinham pessoas pretas qualificadas. A ministra Aniele Franco deu uma lista de pessoas mega qualificadas, pretas, para que ele pudesse, ou ela, que eu não lembro, pudesse chamar e analisar. Então, assim, você procura, você indica, você tem pessoas pretas na sua rede, você circula onde as pessoas pretas estão, você compra conteúdo, né? Você consome conteúdo, livros, filmes produzidos e feitos por pessoas pretas, feitos, eu digo, por atores. Você conhece atores pretos, música preta, você consome? Isso faz diferença. Eu fui numa palestra do Conecta Mulheres, que a Anne Mesler fez lá na PUC. E aí tinha uma diretora da L'Oréal negra, e aí elas estavam debatendo exatamente... Era Ellen Pedroso? Não. Eu não vou lembrar o nome dela, mas a gente busca daqui a pouco. E aí ela estava falando dessa questão de vagas, de RH. Ela contou uma história que ela estava fazendo uma entrevista, e era um sábado, e aí tinha uma fila de mulheres negras na porta, que era para fazer da L'Oréal, né, de cabelo cacheado, era para fazer um trabalho, era entrevista mesmo. E as pessoas ligaram para ela sarcasticamente falando. E ela contando, falou, cara, é um absurdo isso, por que, né, eu não posso estar, né, fazendo efetivamente um trabalho? E a outra, ela falou que quando ela eles colocam vaga e a vaga é direcionada efetivamente para o público negro, tem que ser muito específico. Vaga para pessoas pretas. Uhum. Porque senão as próprias pessoas não se candidatam por medo, né, que as pessoas têm, é triste isso, do preconceito e da discriminação, de você colocar o seu currículo e você não ser chamada por você ser... É porque receber negativo o tempo todo é cansativo. É cansativo. É muito cansativo. Você receber não o tempo todo. Óbvio que a vida não vai ser sim o tempo todo, mas pra gente o não é o tempo inteiro. Então, eu olho, por exemplo, pro perfil de liderança de uma empresa e eu vejo que aquele perfil não tem a ver comigo, eu olho os perfis e vejo que não tem a ver comigo, eu não vou me candidatar. E é isso que as pessoas pensam. Por quê? A gente foi educado para não falar muito, não incomodar, não aparecer. A gente foi preparado para servir. As pessoas pretas foram preparadas para servir, né? Hoje em dia, graças a Deus, não mais. Mas a grande maioria, principalmente da minha época, sim. A gente foi preparado para servir. Por que eu não gostava de aparecer? Não gosto ainda, né? Porque eu fui preparada para ficar nos bastidores. Nos bastidores eu não incomodo. Eu entrego aquilo que precisa ser entregue, eu coloco meu valor ali e ninguém precisa saber que fui eu. Eu tô entregando, tô recebendo o meu, tô garantindo o meu, tá tudo certo. Só que não. Por que eu mudei, né? A plataforma me fez mudar, na verdade. Porque contando a minha história e colocando o meu rosto para as pessoas saberem quem sou eu, de onde eu venho, eu inspiro outras pessoas. Não só os jovens da plataforma, não só os jovens da Rocinha, que eu tenho uma relação com essa favela, porque eu sou cria de lá e eu sempre trabalhei em projetos tentando devolver o que eu recebi de lá, porque eu recebi muito, mas para outras mulheres, né? Então, assim, é incentivar que outras mulheres também falem, também tragam as suas vozes, identifiquem a potência que elas têm, seja lá o que quer que elas façam, né? Se ela é manicure, ela
tem um valor, ela é uma empreendedora, Sim. ela é uma líder naquilo que ela faz, ela tem capacidade, assim como uma executiva também tem. Sim. Então, a gente pode ocupar qualquer espaço, desde que a gente também acredite e que nos sejam abertas as portas e nos tragam as oportunidades, nos permitam acessar essas oportunidades. Porque quando a gente acessa, ninguém toma conta, porque a gente agarra como a chance da vida da gente. Muito bom. Amiga, eu falei. Eu falei, eu só tô aqui. Falei. Vai me deixar em vergonha? É, o que você deixa de recado para as pessoas? E aí eu vou dar. Aqui vão ser 2 recados. Tá. Um é para as pessoas da plataforma, que querem ajudar a plataforma, que querem se inserir nesse mundo da plataforma, do terceiro setor, e para a população preta, para tanto mulheres quanto homens, porque nós mulheres, né, temos um histórico um pouco menor, vamos dizer assim, do que os homens. Uhum. Mas o que você deixa de mensagem? Então, para quem quer ajudar a plataforma de alguma maneira ou ingressar na nossa comunidade, que é o que eu falo, né? Que é a nossa comunidade plataforma, venham, né? A gente está com inscrições abertas agora para a turma que vai começar em janeiro, para quem quer estudar. Então, todas as informações estão no nosso Instagram, que é @plataformaimpact. Para quem quer ajudar, seja com mentoria, com capacitação financeiramente ou qualquer outro tipo de apoio, pode procurar a nossa diretora executiva. Mitos Mitos Cremona. Cremona. E o recado que eu tenho para deixar para essas pessoas é o seguinte: na plataforma a gente tem um olhar sistêmico, né, para tudo que a gente faz e para o público que a gente que a gente atende. Então, quem quer estudar, se tiver com muita vontade, venha, porque só com muita vontade que você vai permanecer. E quem quer contratar os nossos talentos, por exemplo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eles entregam muito valor, muita sabedoria, muita resiliência, muita alegria também. E vocês vão contratar os melhores profissionais, eu tenho certeza. Para a população preta, principalmente para as mulheres, é o seguinte: a gente pode tudo que a gente quiser. Desde que a gente estude, desde que a gente faça as conexões necessárias. Eu sei que às vezes isso não vai ser suficiente, mas desde que a gente tenha fé naquilo que a gente é capaz de entregar. Quando a gente tem fé naquilo que a gente é capaz de entregar, quando a gente acredita que a gente está dando o nosso melhor e que a gente vai colher o melhor, não tem ninguém que segure. A gente ainda tem muito para lutar, para vencer. Tem muitos que lutaram para que a gente estivesse aqui hoje e a gente vai lutar para entregar um mundo melhor para os nossos. É isso. E você, dona Mitos Cremona? Depois da Lê? Difícil falar depois da Lé. Já tava achando que eu ia sair de fininho, né? Não vai, claro que não vai. Na verdade, assim, eu tenho muito hoje orgulho desse trabalho que a gente está fazendo no Brasil, né? Porque a plataforma hoje está atingindo alunos no Brasil inteiro. E mais orgulho ainda em trabalhar com essas pessoas que eu estou trabalhando, né? Então, assim, a Alê, né? O Gary, Maiara, Rai, todas as pessoas que fazem parte, né? Glauber, da comunidade da plataforma, eles já têm essa energia, sabe, Laila? É diferente de outras organizações sociais que as pessoas trabalham para, né? Eles só trabalham para, eles vêm desse lugar e eles querem fazer acontecer. Então, isso facilita demais o meu trabalho, faz com que eu fique cada vez mais apaixonada pelo que eu faço. E o convite é sempre o mesmo. O convite é para conhecer a sala da plataforma. É o que eu costumo falar. É impossível sair de uma reunião comigo, ou com a Alessandra, ou da plataforma, sem fazer uma parceria. Porque não é porque a gente seduz muito bem, é porque o programa
Ele é de ponta a ponta e a entrega é feita e é uma organização transparente. A gente está lutando para acreditar essa organização, para conseguir todas as certificações. Já conseguimos inúmeros parceiros do nosso mundo jurídico, né? Veirano, Vieira Rezende, Bruno Tocantins. Estamos aí com a MCS, que é uma empresa de contabilidade gigante. Então, é o que eu falo, assim, conversou com a gente, vai fazer negócio de qualquer maneira, ou contratando um programador ou virando parceiro. Maravilhosa. Laila, eu queria fazer uma coisa. É o seguinte. Essa mulher aqui, a gente precisa agradecer muito a ela também. Por quê? Ela pegou algo muito grande, né, para fazer algo que ela sabe, que ela domina. Mas que é muito desafiador também, porque ela está lidando com a cabeça de alguém que não entende as nossas leis perfeitamente. E aí é difícil. E além disso, entrar no mundo que é nosso, né, é muito fácil. Entrar no mundo que a gente está aprendendo a lidar com ele, com as nuances dele, é mais difícil. Então, assim, eu queria te agradecer muito, de verdade, porque ela está fazendo um trabalho excelente. Tirou um mundo de coisas das minhas costas, graças ao meu bom Deus, entendeu? A potência, não posso Graças gastar tempo ao com meu outras bom coisas, Deus. né? Essa mulher... E aí tem trazido uns parceiros que dá gosto de ver, entendeu? Que compartilham dos nossos valores, do que a gente acredita e que acreditam no trabalho que a gente está fazendo, e não é só para colocar no seu relatório de responsabilidade social, estão se comprometendo. Então, assim, obrigada a todos os parceiros, obrigada à nossa equipe, que é desse tamanho. Mas é fenomenal. Mas é fenomenal, tem um coração gigante e a gente faz verdade, assim, muita coisa com pouca gente, poucos recursos. Então, muito obrigada a todo mundo. Obrigada. Maravilhosas, O cara. que eu faço? Não é pra se apaixonar, não é? Já sai daqui como chorando. Mas assim, é isso que é uma organização social, né? Assim, primeira coisa que você tem que ter, né, que a plataforma tem, é paixão na causa. A gente vai entregar de qualquer maneira. E pessoas completamente 100% envolvidas com aquilo. E é isso que faz a máquina voar, que né, agora aprendi na área de tecnologia. Na outra área que eu trabalhava, era coraçãozinho. Na área de tecnologia, só foguetinho. Se eu não mandar foguetinho, eu tô out. Então, assim, tem que mandar foguetinho. Porque é isso, né? A organização social, ela é custosa, ela é dolorida, é um trabalho que é de formiguinha, é um trabalho de acreditar o tempo todo, você tem que acreditar que vai dar certo, e sonhar. Muito. Mas é sobre pessoas para pessoas. Exato. É isso. Se não for assim... Não Nem me chama, né? Não me chama que eu não... se mudar, se eu ver que tá mudando, eu tô indo. É isso. Maravilhosas, muito obrigada por terem aceito o meu convite, Exato. terem vindo aqui contar a história de vocês e da plataforma. Obrigada aos meus inscritos, a minha... Como é que eu vou falar? Até me perdi. Seguidores, cara. Você tem seguidores. Seguidores. Meus seguidores. Obrigada aos meus seguidores por estarem aqui, se inscreverem, comentarem, encaminharem para todos poderem ouvir essa história fenomenal da lei da Mitsi. E eu vou deixar minha mensagem final, porque no nosso episódio passado, do mês passado, eu falei para vocês, a gente tem que aprender, reaprender e aprender de novo. E a vida é sobre conexões, a vida é sobre pessoas, a vida é sobre mudanças. Então, se nós não estamos conectados a pessoas para fazer uma mudança nesse mundo e sermos pessoas melhores, criarmos seres melhores, e eu estou falando das crianças, então a gente não tem propósito nenhum nessa vida. Obrigada, se inscrevam e encaminhem para os amigos.